Bem, pessoal, pedidos, eu vou fazer um resumo daqueles vídeos daquele outro rapaz lá que apareceu, que eu acreditei que vocês iam entender com facilidade por causa dos vídeos que eu falei, mas eu não sou base para isso, né? Então eu vou tentar ver se eu tento resumir aqueles vídeos, tentar, né, falar um pouco do que ele diz naqueles vídeos, né, de forma um pouco mais resumida. Bem, sobre o motor CC, gerador CC que ele faz, né? Mas vamos lá, vamos começar pelo seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui, tudo começa por duas equações básicas, certo? Que essas duas equações, a diferença de potencial gerada, tá? Eu não vou chamar de V, porque senão confunde com velocidade. A diferença de potencial era, aqui eu vou considerar só lembra que eu estou colocando B, estou colocando V, eles são grandezas vetoriais, né? Mas aqui eu estou considerando como se fosse um escalar mesmo. Por quê? Porque como eles estão todos perpendiculares, eu só estou considerando os seus o quê? Os seus módulos, tamanho, né? Então eu posso colocar dessa forma, tá? Vezes L. A gente só não pode esquecer o seguinte, o que é isso? Bem, B é o campo magnético, dado em Tesla. Velocidade, tá? Metros por segundo, que o condutor se desloca no campo magnético. E comprimento, né? O que é comprimento que eu falo? Esse daqui é o comprimento, o comprimento do condutor que está mergulhado no campo magnético. Lembra que você, na verdade, tem vários espiras, né? E que no mesmo campo magnético você tem várias espiras que são vários condutores. Então, na verdade, isso é a soma de todo o comprimento, do comprimento total, né, do condutor que está mergulhado naquele campo magnético. Eu já até falei sobre isso, né? Então, se você tem várias espiras assim, você tem que somar N vezes isso. Então a gente já coloca L, que é o comprimento total. É o comprimento total de todo o condutor que está mergulhado no campo magnético, que é perpendicular ao campo magnético. Porque olha aqui, ó. O produto virou, que isso daqui é o que? Lembra? Um produto vetorial, tal. Então isso daqui tudo virou escalar. Beleza? Bem, força. Tem uma outra equação que é força é igual a B vezes a corrente elétrica que atravessa o condutor, vezes também o comprimento do condutor que está mergulhado no campo. Então você pode ver, aqui é a tensão induzida, né? A tensão induzida é produto da velocidade com que ele está se deslocando, e a força é produto da corrente que está passando, né? Tanto que o que acontece é o seguinte, quando ele, lembra da história do freio, né? Ou seja, quando ele cede a força e começa a se deslocar numa certa velocidade, ele cria uma diferença de potencial que se opõe a essa corrente, né? Não sei se vocês lembram disso, ok? Mas essas são as duas equações básicas. A partir dessas duas equações básicas, ele lá começa a montar. Como? Primeira coisa, o B, conforme eu já falei lá atrás, ele na verdade é um campo magnético que na verdade é o fluxo magnético dividido pela área, certo? Lembra? Tesla por metro quadrado. Então ele é o fluxo dividido pela área. Então isso daqui dá um tipo de densidade de campo magnético, né? Ou seja, é o fluxo dividido pela área que ele atravessa. Bem, se isso é verdade, aqui ficaria como? O ΔU fica a tensão gerada, que ele chama de Ezinho, tá? Que a gente pode também chamar. O B, no lugar do B, eu ponho um fluxo magnético dividido pela área. Lembra que essa área aqui tem a ver com a área dos ímãs, né? Aquela área de ligação dos ímãs, tá? Então eu vou só para usar que eu usei para o gerador, mas olha, aqui ó, você tem um fluxo magnético, né? Que atravessa, vem daqui para cá, certo? E tem essa área aqui, ó. Isso aqui tem essa área. Então o campo magnético vai ser o fluxo dividido por essa área, né? Beleza? Ok. Então aqui fica fluxo por área vezes velocidade vezes L. Ok? O detalhe é que como o motor roda,
você trabalha não com... Esse daqui é velocidade de deslocamento linear. Então a gente tem que trabalhar com velocidade angular. Então a gente tem que ir lá na física e lembrar o seguinte: velocidade angular, né? Como que a gente fazia isso? Eu tenho que trabalhar em velocidade angular. Então a gente sabe o seguinte, que a velocidade linear dos pontos de uma esfera, de um círculo, é a velocidade angular vezes o raio. Certo? Na verdade é isso aqui. Você tem aqui um círculo. Se esse círculo estiver girando, certo? Ele está girando, ele tem uma velocidade angular de giro, né? A velocidade linear, por exemplo, a velocidade linear desse ponto aqui, ó, quanto esse ponto está se deslocando em metros por segundo, vai ser essa velocidade angular, que aqui a gente não expressa assim, né? Aqui seria a velocidade, é ruim expressar assim, né? Vamos expressar a velocidade angular assim, ó. Velocidade de giro, né? Velocidade angular. A velocidade desse ponto aqui, que seria esse V aqui, ó. A velocidade desse ponto é a velocidade angular vezes o raio, ou seja, a distância que esse ponto está do centro. Então V é igual a ômega R. Isso é uma equação importante, tá? Vocês viram lá. Então, isso daqui, então, para achar o ômega, V é igual a ômega R e B é igual a fluxo sobre A, tá? Então, olha aqui, ó. Então, no lugar de velocidade, vou colocar o quê? Porque o que eu tenho de motor é a velocidade de giro do motor. E o raio é uma característica física, né? Ou seja, aquele condutor está a uma certa distância do centro, é uma característica física de construção dele, né? Então, a velocidade angular vai ser φ dividido por A. E no lugar de V, no lugar desse V, eu coloco isso daqui, ó. Ômega R. Então, vira ômega R. Lembra que ômega é a velocidade angular de giro do do motor, certo? Bem, então tem essa equação aqui, ó. Delta U é delta A ômega R vezes L, né? Porque aqui no lugar de V, vezes L. Aqui eu coloquei no lugar de V, certo? Beleza. Aí ele faz o seguinte, bem, então o meu delta U vai ser o quê? Ele diz o seguinte, e de fato é verdade: o raio é o raio do motor. Isso é uma questão de construção dele. A área também é uma construção. Ela é a área, aquela área do ímã, né? A área que o ímã fica, que passa o campo magnético. E L é a quantidade de condutor que está dentro, que está mergulhado no campo magnético. Isso também é uma característica de construção. Então, o L, o raio e a área, ele chama de Lzinho, né? Ele não chama nem de L grande, ele chama de Lzinho. Então, aqui ele chama de Lzinho, né? Ele fala que o L é igual a L, ele chama de L. Então, isso daqui é uma característica construtiva do motor. O φ é o quê? É o fluxo magnético gerado pelos ímãs. E o ômega é quanto esse motor está girando. Bem, eu podia até argumentar, mas professor, o φ também é uma característica construtiva, porque como ele trabalha com ímãs permanentes, isso fica permanente. Então isso é uma característica de construção. Mas ele optou por não usar essa característica de construção, por quê? Porque normalmente nos cálculos de geradores e motores que não são ímãs permanentes, são bobinas, tipo o alternador do carro, esse φ varia, tá? Aliás, é graças a esse φ que eu consigo controlar a tensão de geração do alternador. Mas vamos entender o seguinte: então, no lugar de tudo isso daqui, que é uma característica construtiva, ou seja, foi definida pelo fabricante, isso daqui ele chamou de Ka, constante, né? Então, o delta U é Ka φ vezes W. Perceba uma coisa, que a única coisa que dá para se mexer no caso da tensão tem a ver com a velocidade angular, né? No caso de ímã permanente, isso daqui também é constante, então isso é constante. Então, num motor de ímã permanente, com certeza, a tensão induzida no sentido contrário ao motor é diretamente proporcional à velocidade angular, né? Ou seja, quanto mais rápido ele gira,
mais tensão contrária ele gera, né? Beleza? Então, ok, esse é o primeiro caso. Então eu vou só colocar assim. O segundo caso é o seguinte, ó. Deixa eu só separar aqui que eu acabei deixando. Vamos separar para a gente aproveitar o espaço. Olha o que vai acontecer. Eu vou agora trabalhar com força. Então, força é igual a campo magnético vezes corrente vezes o L, que é o comprimento de todos os condutores que estão mergulhados no campo magnético naquele instante, né? Então, força. B, fluxo sobre A. Sobre a área. Corrente. Corrente é corrente. E L é a quantidade de condutor. Aí ele faz o seguinte, bem, e se eu multiplicar por R dos dois lados? O que é R? É o raio do motor. Se eu multiplicar pelo raio do motor, o que eu vou ter aqui, ó? Aqui eu tenho raio vezes força, eu tenho o que eu chamo de torque. Tá? Então, só uma observação aqui. Torque é a força vezes o raio. Certo? É aquilo que a gente viu. Se eu tiver aqui alguma coisa e fizer uma força aqui, ó, a uma certa distância R, o torque gerado nesse coisa vai ser força vezes raio. Então, qual que é o torque do motor? O torque do motor é força vezes raio. Aí, eu multipliquei pelo raio do motor dos dois lados. Então, o que é uma característica construtiva que sobra aqui? Bem, o L é construtivo, o R é construtivo e o A é construtiva. Então, A, R e A é construtiva. E daí tem o fluxo vezes a corrente. Então, o torque gerado no motor vai ser R, L, R, A. E eu só repeti, né, gente? Mas tudo bem. O torque vai ser o quê? Esse daqui é o meu KA, né? Olha aqui. Continua sendo também o KA. Então, vai ser um KA, que tem que ser dado pelo fabricante, vezes o fluxo, vezes a corrente. Então, a gente percebe o seguinte, que o torque, enquanto a tensão contrária a tensão induzida, que é oposta, no caso do motor, é proporcional ao giro. E o torque do motor é proporcional à corrente. E é por isso, gente, que eu vou explicar lá, é por isso que acontece um fenômeno no motor. Quando o motor está girando solto, leve, sem carga, ele está girando a máxima velocidade angular. Então, quando ele vai gerando a máxima velocidade angular, ele tem uma corrente baixa. Por que ele tem uma corrente baixa? Porque você tem a tensão, essa tensão aqui se opõe à tensão de alimentação do motor. Vocês lembram? Eu vou falar sobre isso agora. Ele se opõe. Então, como ele se opõe, a corrente que passa pelo induzido, ou seja, pelo rotor, a corrente que vai passar por aqueles condutores vai ser a tensão, a diferença da tensão de alimentação menos essa tensão dividido pela resistência do indutor, né? Mas isso a gente vai falar. É por isso que tem esse detalhe aqui, tá? Esse é o resumo do que ele fala a priori. Mas vamos trabalhar com ele em termos de circuitos elétricos, né? Como que eu trabalho com circuitos elétricos? Como que vai ser? Vai ser assim. Bem, como ele fala lá, e como eu já falei também aqui, você tem o motor, aqui tem os ímãs, né? Os ímãs permanentes. Aqui tem o rotor, certo? Aqui está os condutores perpendiculares, né? Na verdade tem vários, né? E aqui é o campo, né? O campo magnético faz isso, certo? Campo magnético que penetra perpendicular, blá, 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 blá. Certo? Ok. Bem, em termos de circuito, o que eu vou ter? Bem, eu vou ter aqui o alimento, então eu tenho a minha tensão de alimentação do motor, porque o motor precisa de uma corrente, né? E para a corrente ele precisa de uma tensão de alimentação, que eu vou chamar de V. Certo? Ele chama esse ΔU que eu chamei aqui, vamos lá, vamos só repetir as fórmulas. Ele chama esse ΔU aqui, ó, KA
Φ vezes W, ele chama de EA, né? Acho que é isso. De EA é igual a KA Φ vezes W. E do torque ele chama do torque mesmo. Torque é KA Φ vezes W. Então o que acontece aqui? Eu tenho a tensão. Essa tensão simboliza exatamente a tensão que alimenta o motor, né? Então imagina aqui, se aqui fosse um motor, eu estou eliminando essa tensão aqui, ó. Essa é essa tensão. Eu já tinha explicado isso, né? Eu tô refazendo a explicação. Bem, essa tensão vai enxergar o que nesse motor aqui? Ele vai enxergar uma resistência que é a resistência do próprio filamento dos condutores, né? Ou seja, o condutor, essa corrente vai passar pelo filamento, então vai ter uma resistência, que eu chamo de resistência de armadura, né? É armadura porque a resistência do filamento. Eu quero saber como que ele chama, depois eu tenho que chamar como que ele chama de nome, que eu esqueci agora, tá? E aqui, ó, aqui você tem um motor, né? Tá? Propriamente dito. Esse motor propriamente dito, ele gera uma tensão contrária, que é o que eu chamei de EA ou ΔU. Essa tensão gerada contrária é devido ao giro dele. Então, quando ele gira, ele funciona como um gerador, né? Que nesse caso ele está como motor porque ele está consumindo mais energia do que está gerando. Mas quando ele gira, ele já cria uma tensão. Né? Então, quanto que vai ser a corrente em cima desse resistor? A corrente vai ser essa tensão menos essa tensão dividido pelo RA. Essa vai ser a corrente que vai passar por aqui. E aí que eu disse, quando o motor está disparado, sem carga, sem nada, ele funciona a máxima velocidade. Se ele funciona a máxima velocidade, desculpa gente, aqui eu cometi um erro, hein? Lá. Aqui não é W, gente, aqui é I. Desculpem, aqui é corrente, tá? Corrente elétrica. Então, quando ele está a máxima velocidade angular, a tensão é máxima. Se isso daqui é máximo, a V menos esse número sendo máximo, ele nunca vai chegar a ser V, tá? Ele sempre é menor que V. Então o que acontece? Mas quando ele está vazio, ele roda muito rápido. Então o EA se aproxima de V. Então essa diferença aqui se torna muito pequena. Quando você divide por RA, a corrente fica bem pequena, né? Então o torque é baixo, mas ele está rodando vazio, ele não tem carga, né? E o que acontece, por exemplo, quando você tenta bloquear o motor? Por que fala assim, o motor não é bom você segurar ele? Por que não é bom você segurar ele? Porque quando você segura, ele para de girar. Quando ele para de girar, essa tensão vai para zero. Quando essa tensão vai para zero, a corrente se torna a tensão de alimentação sobre a resistência armadura, que é extremamente baixa. Então a corrente fica extremamente alta, começa a aquecer os fios. Como tem muito fio dentro do motor, vocês vão ver, se vocês olharem o motor, tem muito fio dentro, todo mundo começa a aquecer. Então eles começam a aquecer, e eles têm um isolamento entre si, que é um tipo de verniz, né? E esse verniz, se subir muito a temperatura, ele derrete. Então ele começa a subir, daí isso daqui acaba virando curto e você queima o motor. Na verdade é isso que acontece, tá? Então por isso que não é bom segurar o motor muito tempo. E quando você coloca carga no motor, a velocidade angular diminui. Diminuindo a velocidade angular, aumenta a corrente. Tá? É isso que acontece. Aumentando a corrente, aumenta o torque. Por isso que ele consegue mais torque com mais corrente, né? Perceba, olha. Quando a corrente aumenta, o torque aumenta. Então, como que aumenta a corrente? Diminuindo o EA. Como que diminui o EA? Diminuindo a velocidade de giro. Então, isso é uma relação de compromisso, né? Se eu quero uma velocidade de giro tal e um torque tal, tem que ter uma tensão maior, né, de alimentação. Isso é uma velocidade de compromisso. Bem, beleza. Até aí sem problemas. O que ele fez como que era os problemas que ele colocou? Bem, o primeiro problema que ele colocou, ele fez assim, ó. Eu vou colocar a questão. Um motor é alimentado por uma tensão de alimentação. Então,
Bem, o motor é alimentado por uma tensão de alimentação. Eu coloquei 12 volts, ele colocou 200, mas o fato é o seguinte, ele está dizendo que a tensão de alimentação é essa daqui, ó. Então, o motor tem uma tensão de alimentação. Que eu vou chamar de V, né? E quando a carga é acoplada ao seu eixo, ele drena uma corrente de 2 amperes. Então ele diz o seguinte, ó, tem uma tensão de alimentação, beleza. Aí ele diz que tem uma carga que está acoplada, né? Quando eu tenho uma carga acoplada ao seu eixo, ele drena uma corrente de 2 amperes. Então ele falou que a corrente em certas determinadas condições são 2 amperes. Eu vou chamar de corrente inicial, tá? Para ser mais exato. Que é a condição inicial, né? Por exemplo, tem 2 amperes. Agora eu estou jogando os meus dados, sem querer eu acabei colocando. Aqui eu vou colocar outros dados, tá? Tensão aqui é 20 volts. Voltou uma tensão de alimentação 20 volts, corrente 2 amperes, tá? Quando a carga é acoplada ao eixo, ou seja, quando eu coloco uma carga, ele drena uma corrente de 2 amperes. E tem uma velocidade, tá? Angular, na verdade uma velocidade de giro, que eu chamo de frequência, cuidado com essa ideia, frequência, que é de 1200 RPM. Tá? Aí não pode, às vezes eles chamam de velocidade, mas o correto é chamar de frequência, é uma frequência de 1200 RPM. Tá? Às vezes tecnicamente o pessoal chama de velocidade, porque é uma velocidade de giro, né? Mas na verdade é uma frequência. 1200 rotações por minuto, por isso que é frequência. Tá? Você pode, né? Mas embora tenha a ver com velocidade. A tensão de alimentação é 20 volts. O que ele pergunta? Ele tem a seguinte pergunta, ele dá a tensão de alimentação, dá o corrente e diz que o motor está rodando, quando ele está com 2 amperes, ele está rodando a 1200 RPM. Ele fala que aumenta a carga, né? Então ele põe uma outra carga, então isso daqui acontece numa carga, eu vou pôr carga inicial. Quando eu ponho uma carga final, na carga final a tensão de alimentação não muda, continua sendo 20 volts, certo? A tensão de alimentação sempre é a mesma. Mas na carga final, a corrente final vai para 4 amperes. Aí ele pergunta, qual que é a frequência nova? Frequência final, né? Ou seja, a outra frequência, né? Ele pergunta qual que é a frequência, a nova velocidade RPM e qual é o torque. Né? E também, depois ele pergunta também qual que é o outro torque. Então vamos lá, primeiro vamos achar a frequência. Ele dá outros dados, né? Por exemplo, eu vou dar esses dados todos aqui eu estou dando estou inventando, tá? Então eu vou dar um dado de armadura. Bem, o dado é resistência de armadura, eu vou dizer que é de 1 ohm, é altíssimo aqui. 1 ohm, tá? Uma resistência alta, tá? E o motor é de ímã permanente, então eu não vou ficar me preocupando se vai variar o fluxo, porque é ímã permanente, fluxo é constante. Quando ele fala ímã permanente, ele está dizendo φ é igual a uma constante, tá? Basicamente esses são os dados que ele dá. Então ele dá a tensão de alimentação, diz que quando ele foi ligado inicialmente, com a carga inicial, ele puxava uma corrente de 10 amperes, né? Com uma frequência de 1200 RPM. Ele pergunta, tá, e agora eu pus uma carga maior, a corrente subiu para 4 amperes, qual que é a frequência? Percebam, gente, que a corrente subiu. Se a corrente subiu é porque o EA variou. O EA variou. Se o EA variou, a corrente variou. Na verdade, a ideia é essa. Então vamos começar a resolver esse problema. Como que a gente resolve? Primeira coisa a gente tem que descobrir é o que a gente sabe. Essa equação aqui, ó. Então, a gente pega, vamos lá, tensão de alimentação menos a tensão gerada sobre a resistência de armadura, a gente sabe que é a corrente. Beleza? Beleza. O que a gente sabe de dados? Vamos lá, vamos começar com o que a gente sabe. A gente sabe que a tensão de alimentação é 20 volts.
A gente não sabe quanto que vale EA. A resistência de armadura a gente tem. É de 1 ohm. Certo? Igual aí. Tá aí no inicial, né? Nesse caso, né? Quando aqui é EA inicial, aqui é inicial. Quando aqui, ó, é EA final, aqui é I final. Essa é a ideia. Só que ele deu essa corrente, não deu? Deu, 2 amperes. Então vamos lá. 2 amperes. Então 20 menos EA inicial sobre 1 é igual a 2. Professor, por que você não fez aqui direto? Para pegar o EA final. Vocês vão descobrir depois porque que eu fiz isso, tá? Vamos lá. Isso implica no seguinte. 2 passa multiplicando, tal, né? O EA. Então a gente chega à conclusão seguinte, ó. Ó, aqui é 2 multiplicando, tá? Então você vai ter 20 menos EA. Eu tenho que pôr o inicial aqui, eu vou pôr o inicial. É igual a 2. Então, passa, né? Então vai ficar o EA inicial é igual a 20 menos 2, que é igual a 18 volts. Certo? O EA inicial é 18 volts. Extremamente alto, né, gente? Mas é porque que é alto? É porque eu coloquei uma... não. É que eu colocar uma corrente. Mas isso é outro detalhe. É colocar uma corrente alta. Tá? O EA final vai ser quanto? Aí a gente já tira até o EA final, né? EA final sobre 1 é igual a 4 amperes. Aí 1 multiplica, papá, o EA final vai ser igual a 16 volts. A EA inicial é 18 e a EA final é 16, tá? Beleza? O problema é que não dá para continuar aqui. Então vamos lá. Até vocês entenderam? O que eu estou fazendo é simplesmente tirando a corrente gerada pelo motor, aquela corrente contra eletromotriz devido ao fato de simplesmente ele estar se movimentando. No primeiro caso, inicialmente ela gerava 18 volts e depois ela caiu para 16 volts. Simples assim, foi o que aconteceu. Beleza? Beleza. Então vamos continuar. O que nós temos então? Ó, nós tínhamos aqui, então só para a gente resumir, eu tenho aqui o EA inicial é 18 volts e o EA final é de 16 volts. Eu sei, por exemplo, que o meu EA, lembra? O EA, ele é o quê? Ele é Ka vezes Φ vezes ômega. Esse é o meu EA. Certo? Bem, lembra que eu falei que é ímã permanente? Então o Φ é praticamente permanente também. Certo? Então o que acontece? Vamos pegar o meu EA inicial. Eu tenho a tensão final, mas não tenho a velocidade angular. Mas eu tinha o que? A velocidade angular inicial é... Desculpa, a frequência inicial é de 1200 RPM. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que transformar RPM em radianos por segundo. Tá? Beleza? Para fazer isso, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas seria o seguinte. Se eu tiver o meu valor em RPM, se eu multiplicar por π sobre 30, eu vou ter a minha velocidade angular em radianos por segundo. Tá ok? Isso é facilmente dedutível, depois eu até deduzo para vocês. Tá? Então vamos lá. Quanto que é o meu 1200 RPM? 1200 vezes π dividido por 30. Essa é a minha velocidade angular em radianos por segundo. Então, corta, né? 1200 por 30 dá... Vocês pegaram a calculadora aí, mas é fácil, é só cortar o 3 com 12, dá 4.
3 com 12 dá 4, 0 com 0. Então dá quanto? 40π. 40π radianos por segundo. Essa é a minha velocidade angular inicial. Tá? É a velocidade angular inicial. Ok? Beleza. Ele quer saber a minha velocidade angular final. Então vai ser, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar aqui. Então, meu EA inicial é igual a KA vezes φ vezes a minha velocidade angular inicial. Bem, quanto que é o meu EA inicial? 18. Quanto que é o meu K inicial? Não sei. Quanto que é o meu φ inicial? Não sei. Né? Eu não tenho essas informações, nem do K, nem do φ. Mas eu tenho informação do WI. Quanto que é o WI? 40π. Então, posso passar dividindo, isso vai me dizer que o meu Ka vezes o φ, lembra que o Ka era aquelas características de construção, é 18 sobre 40 dividido por π. Eu posso simplificar isso, né? Dá por 2, dá por 2, dá 9 sobre 20π. Tá? Ok? Tem uma unidade aqui que eu não vou colocar, tá? Mas o que importa é isso daqui. O K vezes φ dá isso. O φ é permanente, uma permanência se mantém. O K também é característica da construção, não muda. Então, o que eu vou agora descobrir? Olha aqui, ó. Meu EA final é quanto? É Ka vezes φ vezes minha velocidade angular final. Eu tenho meu EA final? Tenho, 16. Tenho meu K vezes φ? Tenho, 9 sobre 20π. Ômega final, acabou. Agora eu descubro meu ômega final. Quanto que é? Passo multiplicando, blá, 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 vai dar o quê? 16 vezes 20π dividido por 9 é o meu ômega final. Certo? Passo multiplicando, passo dividindo. Aí eu vou começar a fazer as devidas corte, né? Então, 16 vezes 20, bem, 16 vezes 2 é 32, vezes 20 é 320, π sobre 9, é igual a ômega φ. Bem, se eu dividir 320 por 9, não sei se dá essa divisão, mas a gente pode, isso daqui, ó, é o meu ômega, eu não vou dividir o π, tá, gente? Eu vou deixar essa fração. Por que eu vou deixar a fração? Eu vou deixar a fração porque eu vou transformar agora, isso daqui está em radianos por segundo. Como eu quero transformar, eu quero em RPM. Então, RPM vezes π é isso, então